candidato do PSDB, Aécio Neves, aparece numericamente à frente de Dilma Rousseff do PT. O país teve que esperar até as 8 da noite, quando as urnas foram fechadas no Acre, para acompanhar a apuração da eleição presidencial. Enquanto o Brasil inteiro aguardava em clima de suspense os primeiros resultados oficiais da eleição presidencial, pouco mais de 20 pessoas sabiam de tudo no Tribunal Superior Eleitoral. Às 7h32, só o restrito grupo testemunhou o momento decisivo da eleição. A candidata do PT ultrapassou o candidato do PSDB e assumiu a liderança. A informação é: Dilma está reeleita. Os números que temos até o momento: 97,62%, Dilma Rousseff do PT, com 51,38%, Aécio Neves do PSDB, 48,62%. Esse resultado já dá para Dilma Rousseff a reeleição, segundo números do TSE. Nos últimos 13 anos, o Partido dos Trabalhadores promoveu um inchaço do Estado brasileiro. Nesse período, o PT criou 40 empresas que aumentaram os gastos e ajudaram a provocar a crise fiscal do governo. Desde aquela segunda-feira, em março do ano passado, foram tantas prisões, tantos depoimentos, tantas delações, que você já pode até ter perdido o fio da meada. O mesmo partido governa o Brasil há quase 2 décadas. 70 mil homicídios por ano, os maiores escândalos de corrupção do planeta e os piores lugares nos índices de educação. O Brasil começou a desconfiar. Todos os votos brasileiros são feitos pelo coletor DRE. E o Brasil é o único país do mundo com um sistema 100% eletrônico e sem nenhuma confirmação de voto impresso. Como resposta aos pedidos frequentes por maior transparência no processo eleitoral, em 2009 o TSE passou a permitir testes públicos de segurança. Investigadores pré-aprovados podiam testar de forma limitada as urnas eletrônicas. A primeira edição com acesso ao código-fonte do sistema foi realizada em 2012, quando uma equipe conseguiu quebrar o sigilo do voto e documentar problemas de segurança que tornava inseguro o armazenamento e compartilhamento das chaves criptográficas. E aí, todas as funções agora da LibAPI Login, se uma delas fossem chamadas, imprimiria na tela a palavra fraude. E foi isso que aconteceu. Carregamos o software na urna e imprimimos na tela fraude. Também mudamos a biblioteca de log para, por exemplo, quando imprimia info, quando era para imprimir algo de informação, nós colocávamos XXX, e aí quando ia ver o log dos eventos na urna, via lá que realmente foi adulterado. Imprimia lá XXX. O principal, também mostramos como quebrar o sigilo do voto. Provamos que tínhamos total controle sobre a urna. Invadimos a urna. Foi demonstrado que era possível impedir o armazenamento de votos na memória. O evento do teste foi encerrado pelo TSE, antes que a equipe tentasse manipular os votos que seriam armazenados. Quando precisou se defender, o Tribunal Superior Eleitoral tenta alegar que as urnas têm proteção contra invasões externas. Ela é um dispositivo que foi desenvolvido e concebido justamente com essa diretriz de não ter conexão nenhuma com nenhum equipamento de rede. Então, para um hacker que invade a NASA ou o Pentágono, ele teria que ter a urna eletrônica em seu domínio. O que o representante do TSE parece não ter entendido é que a população desconfiava do próprio TSE. Portanto, esses sistemas são especialmente vulneráveis ao que a gente chama de fraude interna. Um programador mal intencionado que, de repente, trabalha no tribunal e tem acesso privilegiado ao sistema e está na posição também privilegiada para montar uma fraude em larga escala, talvez indetectável se ele for sofisticado o suficiente. De qualquer forma, a gente conseguiu contornar todas essas restrições e exploramos uma sequência de vulnerabilidades durante os testes, que permitiram a gente chegar até o ponto de adulterar o software de votação para injetar código de nossa autoria para ser executado no ambiente da urna eletrônica. Então, o exemplo que foi dado, por exemplo, para o professor, foi identificado uma fragilidade e ela foi corrigida. Imediatamente corrigida. Tomara, quantas outras devem existir nesses 13 Inclusive, nós convidamos o professor para testar novamente depois que foi corrigido e estamos esperando a sua presença lá para testar. Isso não é verdade, assim. Né? A gente teve uma série de reuniões e isso não é verdade. Então, a gente está esperando que... A crescente desconfiança em relação ao sistema eleitoral fez com que um projeto de lei exigindo o voto impresso entrasse em debate no Congresso.
é uma das mais importantes conquistas desse país, é o processo de urna eletrônica. É um exemplo para o mundo. Voltar para o voto impresso, nós podemos estar criando um gravíssimo problema. Primeiro, enterrando a urna eletrônica, matando e enterrando. E segundo, fazendo com que as eleições no Brasil não tenham mais fim. Que a gente consiga derrubar essa tentativa de enterrar o voto impresso, para que nós consigamos, pela primeira vez, ter uma eleição com urnas eletrônicas ao lado de uma urna de papel. Então você vai fazer a sua votação, continuará existindo a urna eletrônica, você vai votar no seu candidato, será impresso o númerozinho ali que você votou, e tendo a sua confirmação, você aperta o verde do confirma, ele cai numa urna de lona. Caso, presidente Manato, exista a suspeita de fraude, pessoas competentes poderão exigir a recontagem dos votos impressos. Então continuaremos tendo a urna eletrônica, mas com a garantia de que possamos fazer uma auditoria nas urnas. Uma lei aprovada pelo Congresso em 2015 estabeleceu a exigência da impressão de votos nas urnas eletrônicas. A lei que obriga o voto impresso foi aprovada por 71% do Congresso ainda em 2015. Foram mais de 2 anos de tempo hábil para a implementação. Mas a presidente Dilma Rousseff vetou esse artigo da lei. Para o Palácio do Planalto, a instalação das impressoras nas urnas eletrônicas vai custar caro. E o projeto não deixa claro de onde vai sair o dinheiro. O veto foi derrubado em dezembro com os votos de 368 deputados e de 56 senadores. Assim, segundo a Lei 13.165 de 2015, no processo de votação eletrônica, a urna imprimirá o registro de cada voto, que será depositado em local lacrado, sem contato manual do eleitor. O tema voltou ao Congresso neste ano. Senadores e deputados aprovaram uma nova lei para obrigar a impressão do voto. Há poucos meses da eleição, a Corte alega que a implementação custaria em torno de 1,8 bilhões de reais para a implementação das impressoras e que faltam recursos diante do alto custo da medida. E agora, senhores telespectadores do Brasil, quase às portas das eleições, faltando apenas 5 meses e já um pouco menos de 5 meses, vem o Tribunal Superior Eleitoral emitir uma resolução em visível e notório descumprimento, em afronta à lei, propondo o voto impresso de forma gradual, aos poucos e bem aos poucos, começando por 5% nas eleições deste ano. Por que estão fazendo isso? A troco de quê? O TSE teve tempo mais do que suficiente para se adequar de 2015 para agora e para o ano que vem. Serão 3 anos. Nossa república está à beira do abismo. Se os senhores não se colocarem em pé e defenderem a sua legitimidade da outorga e aceitarem esse abuso de autoridade, acabou a república, excelência. Especialistas alegam em audiência pública que o Tribunal Superior Eleitoral tem demonstrado má vontade e falta de interesse para implementar o sistema de impressão de votos na urna eletrônica. O senhor diria então que essa versão corrente de que o tribunal teria que gastar em torno de 2 bilhões de reais para habilitar o voto impresso, isso não procede? Isso é uma posição de má vontade que encontrou uma forma de inviabilizar o cumprimento da lei com um argumento de falta de orçamento. Há uma resistência, o TSE não quer imprimir o voto, é isso? Senador, infelizmente eu acho que é muito pior que isso. Quando o voto impresso foi aprovado, o TSE decidiu promover uma licitação para definir a empresa que atenderia a implementação da impressora. O edital TSE 106/2017 vinha acompanhado de um termo de confidencialidade que determinava, na segunda cláusula, que as chaves criptográficas de segurança das urnas eletrônicas poderiam ser cedidas para a empresa contratada. Sendo que não haveria nenhuma necessidade de entregar o código do sistema eleitoral para uma empresa que tem como responsáveis 3 venezuelanos e um português que não
tem nenhum compromisso com a legislação brasileira, inclusive de cumprir o tal termo de sigilo sobre o conteúdo do material dos sistemas que eles receberiam a pretexto de desenvolver o voto impresso. Isso, o que está no edital de licitação para implementar o voto impresso esse ano, a meu ver, é um ato de traição à soberania nacional. Y después viene la auditoría en caliente, el sistema electoral más perfecto del mundo.